Portugal. Para muita gente, a imagem que vem à cabeça é de paraíso, né? Mas, por trás daquele sol todo, da famosa qualidade de vida, tem uma realidade econômica que está ficando cada vez mais pesada. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fundo para entender: Portugal é esse sonho todo ou virou uma armadilha? E o foco vai ser justamente esse: os salários que não sobem e o custo de vida que, olha, não para de subir. Então vamos direto ao ponto, com a pergunta que, no fundo, define tudo isso. Portugal é mesmo o paraíso que todo mundo vende por aí? Ou, na prática, acabou se tornando uma armadilha para quem precisa trabalhar e viver lá de verdade? É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Para começar, vamos entender de onde vem essa imagem, né? A imagem que fez de Portugal um dos lugares mais desejados do mundo. A de um paraíso europeu acessível e com uma qualidade de vida que, vamos combinar, é de dar inveja. E olha, essa promessa é forte, viu? Não é à toa. Portugal está sempre lá no topo dos rankings internacionais, melhores lugares para se viver, mais seguros e por aí vai. A fama vem da segurança, claro, do clima, das paisagens que são espetaculares e principalmente daquela promessa de ter um estilo de vida europeu que supostamente seria acessível. É essa a imagem que foi vendida para o mundo todo. Ok, mas e a realidade? Como é o dia a dia para quem vive de um salário português? Bom, aí o cenário muda completamente. É aqui que o choque de realidade começa de verdade. E tudo começa com esse número aqui. O salário médio líquido em Portugal, ou seja, o que sobra no bolso depois dos impostos, fica ali em torno de 1.200 euros. É importante guardar bem esse valor, porque ele é a peça-chave para a gente entender a pressão econômica que tanta gente por lá está enfrentando. Para a gente ter uma ideia do impacto disso na vida real, olha só esse exemplo de Braga. Coisa de 10 anos atrás, o aluguel de um apartamento por lá era uns 250 euros. Hoje, tenta achar por menos de 800. É quase impossível. O aluguel não só dobrou, ele mais do que triplicou. E os salários? Nem de longe acompanharam essa subida. Nem perto. Pois é, e isso nos leva direto ao grande paradoxo de Portugal hoje, que dá para resumir de uma forma bem simples. É um país super atraente para quem chega com dinheiro de fora, com uma renda em dólar ou em outra moeda forte, mas se torna um desafio gigantesco para quem depende da economia local para viver. Tá, mas como é que a situação chegou nesse ponto? Quais foram as forças que criaram essa divisão tão grande na sociedade portuguesa? Vamos analisar isso agora. Na verdade, foi uma combinação de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, um boom gigantesco no turismo que mudou a cara das cidades. Junto com isso, veio uma enxurrada de nômades digitais, de expatriados, gente chegando com salário de fora do país. E, para completar, políticas do governo, como o famoso Visto Gold e outros regimes fiscais que atraíram muito investimento estrangeiro. O resultado de tudo isso? Uma gentrificação super acelerada, principalmente em Lisboa e no Porto, que fez o custo de vida e os preços dos imóveis, bom, explodirem. E claro, toda essa transformação econômica tem um preço. E é um preço alto, tanto do ponto de vista humano quanto do político. É o que a gente vai ver agora. O lado humano dessa história é um sentimento de frustração muito grande. Muitos portugueses veem o poder de compra diminuir mês a mês. E isso acaba alimentando o que eles chamam de fuga de jovens qualificados. Uma geração inteira que vai embora buscar salários melhores em outros países da Europa. E aí olha o efeito cascata. Para as empresas locais, isso cria outro problemão, que é a escassez de mão de obra qualificada. Os talentos estão indo embora. Toda essa pressão social, como era de se esperar, acabou gerando uma resposta política bem drástica. Depois de anos com políticas de imigração super abertas que fizeram a população estrangeira simplesmente quadruplicar, um novo governo que foi eleito em 2024 resolveu mudar completamente o rumo. A chamada manifestação de interesse, que era um mecanismo que permitia a regularização de quem já estava no país, foi extinta. E as regras para conseguir vistos e para reagrupamento familiar ficaram bem, mas bem mais rígidas. Com tudo isso na mesa, a gente chega na síntese da questão. Afinal de contas, para quem Portugal é de fato um paraíso hoje? E aqui a divisão fica muito, muito clara. De um lado, existe o paraíso, que é para quem chega com renda de fora. Para essa pessoa, Portugal oferece segurança, uma qualidade de vida incrível e um custo que parece bem acessível. Mas do outro lado, existe a armadilha, que é para quem vive do salário local.
Para essa pessoa, a realidade é de um poder de compra baixo, uma pressão absurda do aluguel e uma luta constante para conseguir estabilidade financeira. No fim das contas, a conclusão é um tanto amarga. Portugal pode sim, claro, ser um paraíso para quem chega com poder de compra de fora. Mas para quem depende do mercado local, a sensação é cada vez mais a de estar numa armadilha econômica. E isso deixa uma pergunta bem forte no ar para a gente pensar. Será que um país pode ser considerado um paraíso para alguns se o custo disso for torná-lo insustentável para os seus próprios cidadãos?